Como fazer um bom exame de consciência? Nós estamos fazendo uma série de respostas católicas a respeito dos pré-requisitos necessários para uma confissão válida, boa e frutuosa. E o primeiro elemento é o exame de consciência. Veja só, é importante a gente recordar, para que haja uma confissão válida, nós penitentes, nós que vamos receber o perdão dos pecados, precisamos apresentar ao sacerdote a matéria. Ou seja, assim como o coroinha leva para o altar, né, o pão e o vinho, para que o padre consagre na Santa Missa, nós precisamos apresentar para o padre os nossos pecados mortais arrependidos. E, claro, se não houver pecados mortais, também os veniais. Mas vamos, em primeiro lugar, tratar daquelas confissões mais dramáticas, digamos assim, aquelas que são verdadeiro sacramento da reconciliação, ou seja, de uma pessoa que não está reconciliada com Deus, que está em pecado grave. O primeiro ponto de exame de consciência significa o seguinte: você precisa se encontrar com você mesmo debaixo da luz de Deus. E essa luz de Deus é uma luz bem, clara, determinada. Deus nos revelou o que é pecado mortal. Nós não precisamos ficar quebrando a cabeça. Aquilo que é pecado mortal foi revelado por Deus quando Ele nos deu os 10 mandamentos e quando a Igreja, então, pelo bem dos fiéis, nos obrigou a cumprir os 5 mandamentos da Igreja. Então, eu preciso me colocar debaixo dessa luz, olhar para a minha vida e ver concretamente se eu realizei pecados contra os 10 mandamentos da lei de Deus ou contra os 5 mandamentos da lei da Igreja. Isso significa o seguinte, que você precisa parar para examinar diligentemente, ou seja, de forma com zelo, com atenção, a sua vida. Vamos supor que você não se confessa há muitos anos. E aí, de repente, você entra na igreja e está lá a fila de confissão. Você diz, opa, uma oportunidade, vou me confessar. Mas você não fez um bom exame de consciência. Como faz muitos anos que você não se confessa, é evidente que você vai se esquecer de muitos pecados e às vezes muitos pecados graves, né? Essa é a probabilidade, porque nestes vários anos nos quais você não se confessou, você possivelmente ofendeu a Deus. Ora, o que acontece? Se você está em pecado grave, o exame de consciência bem feito é necessário para uma válida confissão. Não é esse negócio de você chegar lá improvisadamente para o sacerdote e aqueles pecados que vêm na cabeça naquele momento, você coloca lá, pronto, o padre absolveu e valeu tudo. Não. Por quê? Porque você não se confessa há muito tempo. Porque você tem pecados graves. Então, faz parte de um verdadeiro arrependimento você ir procurar nos arquivos da sua memória quais foram os pecados graves que você cometeu. Você vai passar então um exame de consciência. Existem vários formulários de exame de consciência disponíveis na internet. Vá, responda a cada uma daquelas perguntas lá, anotando os pecados que você cometeu. Ao anotar esses pecados que você cometeu, você vai se lembrar de 2 coisas. De dizer se são pecados graves, mais ou menos a quantidade do que você cometeu, ou seja, fiz isso 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, ou se você cometeu aquilo por inúmeros anos, né? Muitas vezes, de forma incontável, você diz, olha, de tal a tal idade eu cometi esse pecado com a frequência semanal, diária, né? Você é quem vai saber no seu exame de consciência. Então é necessário dizer mais ou menos o número.
Não somente isso. A segunda coisa que você precisa lembrar é que quando você encontra um pecado cometido, você tem que lembrar também os agravantes, não é? Não basta você chegar e dizer que você desejou a morte de uma pessoa. Se a pessoa que você desejou a morte foi sua mãe, isso é um agravante. Você precisa dizer isso. Porque uma coisa é desejar a morte de uma pessoa desconhecida. Outra coisa é desejar a morte daquela que lhe deu a vida, a quem você tem a obrigação de honrar. Então, assim as coisas têm seus agravantes. Uma coisa é dizer que a pessoa cometeu sexo fora do casamento. Outra coisa é dizer que fez isso com uma outra pessoa casada. Isso é um agravante, porque é um adultério. E assim por diante. Então, é necessário olhar esses pecados com muita serenidade, colocar diante do olhar de Deus, pedir o auxílio do Espírito Santo para que você verdadeiramente se recorde de cada um desses pecados, o seu número mais ou menos e os seus agravantes. Com esta anotação, então você vai e procura o sacerdote para se confessar. Agora veja, se você já tem um hábito de confissão, se você já se confessa com mais frequência, não é necessário então fazer todas as vezes esse exame de consciência detalhado, etc, etc. Ainda mais se você não tem pecados mortais para confessar. No entanto, para aqueles que ou não se confessam há muito tempo, ou se confessaram recentemente, mas têm pecados mortais para examinar, é importante se deter para que verdadeiramente você apresente para Deus aquilo que Deus precisa perdoar. Eis aí a matéria da confissão, o pecado arrependido. Depois, se você fez esse diligente exame de consciência, anotou e apresentou para o sacerdote, pode ficar tranquilo. Tendo recebido a absolvição, se por acaso você se lembrar depois de algum pecado grave que naquela hora você não confessou, fique tranquilo. Aquele pecado também foi perdoado se você estava arrependido dele, mas somente não estava lembrado. Mas é interessante que na próxima confissão você recorde esse pecado e proponha, olha, um pecado esquecido e não confessado. Tá bom? Então, que Deus ilumine seu coração, coloque sua vida debaixo do olhar de Deus e faça um frutuoso exame de consciência.